Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje temos como tema o Abril Indígena. Essa causa extraordinária que mexe com muitas paixões, com muita polêmica. Às vezes as opiniões são diversas, mas uma coisa é certa e a gente tem que admitir, mesmo quem tem resistência. Eles chegaram aqui muito antes da gente. E para ouvir um pouco da história, das causas, das lutas dos povos indígenas, que hoje vivem um momento singular no país, nós temos a honra aqui de receber a presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, Eliane Chunacalo. Muito bem-vinda, grato pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco dos povos indígenas de Mato Grosso. Eu acredito que é necessário, falar da gente, para a gente. Então, obrigada pelo convite. Sim, bem-vinda. Nos acompanha também o jornalista Luke Marlon. Bem-vindo, Luke. Obrigado, Cláudio. Bem, os povos indígenas estão aí, como disse, há centenas de anos, séculos, milênios, e a gente precisa entender um pouquinho melhor, a começar de como se referir aos povos indígenas. Até muito pouco tempo se dizia índios, como se o índio fosse tudo igual, índio, e isso é outro erro, mas eu queria começar, Eliane, um pouquinho no processo de educação mesmo, antes da gente chegar nessa diferença que é óbvia para a gente, mas para tantos ainda não, o tratamento, quando a gente fala índio e fala indígena, tem uma diferença e você pode explicar para a gente essa diferença? Sim, há uma grande diferença, Hoje, como a nossa pauta está muito em alta, mas o termo correto é povos indígenas, ou indígena, porque índio, para nós, ele é carregado de muito preconceito, de muita discriminação, e além disso, o movimento indígena entrou em um acordo que foram dado o nome de índio para a gente, porque os portugueses, quando aqui chegaram, acreditavam que estavam indo para a Índia. Então, a gente ficou de índio. Então, a gente não é índio da Índia, nós somos indígenas, com 305 povos atualmente, mas naquela época era muito maior. E hoje a gente fala indígena. Eu sou indígena do povo Bacairi. E com isso a gente tem vários povos, E como você bem disse, nós somos diferentes. Se pegar um chavante e for falar comigo na língua dele, eu não vou entender, porque a gente tem troncos linguísticos diferentes e talvez a gente só se comunique no próprio português, que a gente aprendeu. Mas é isso. É interessante a gente pensar, quer dizer, é um erro geográfico, que acabou por batizar os indígenas brasileiros, que algumas pessoas preferem tratar por povos originários. Antigamente se falava povos primitivos, o que também carrega consigo toda uma questão pejorativa, porque o primitivo é ultrapassado, e não é bem isso, são ciências diferentes, são percepções de mundo, cosmogônicas diferentes, e a gente tem que aprender a respeitar. E essa diversidade, em Mato Grosso, nós falamos em 43 povos indígenas, mais 2 povos isolados. Como é que surgiu a ideia da FEPOINT para, de certa forma, organizar um pouco esse processo? É uma pauta extensa e há muita resistência a ela também, Eliane? Então, a FEPOINT, ela tem 20 anos de caminho, A FEPOINT, ela nasce com as nossas lideranças de ter uma instituição única que representasse todos nós. E com isso, a FEPOINT, ela foi vindo caminhando, uma hora parou, outra hora realmente deslanchou, mas ela não existia de direito, só de fato. Ela não tinha CNPJ, ela não tinha registro. E em 2015... por uma necessidade as nossas lideranças em Brasília viram que se a gente não se organizasse no modo do não indígena, nós não teríamos vez e voz. Porque como nós somos 43 povos, é muito difícil cada hora um povo vir aqui, por exemplo, na Assembleia com uma demanda. Então é muito mais fácil ter uma organização que apresente uma demanda de coletividade, e enfrenta as lutas e as ameaças de frente, de uma forma organizada,
pelo não indígena, mas a gente também mantém a nossa organização sociocultural desse povo. Em 2015, a gente se organiza. Em 2016, nós temos a nossa primeira assembleia lá na aldeia Umutina, do povo Umutina, em Barra do Bugres, né? Que foi um povo que quase acabou também, né? Sim, foi um povo quase exterminado, agora que está nessa revitalização da cultura. Tem a primeira assembleia lá, inclusive com uma audiência pública aqui da casa, né? Foi a primeira audiência pública externa numa aldeia. E com isso, em 2017, a gente faz uma outra assembleia lá nos Parecis, no Rio Verde, porque nós também não temos conhecimentos técnicos e aquela primeira assembleia teve alguns erros que o próprio cartório não aceitou, né? E a gente faz uma segunda em 2017, já com orientações, né, jurídicas, e com isso a gente nasce, né, para o direito. A gente nasceu há 6 anos, mas para a gente, a FEPUINT já tem uma história de 20 anos com alguns resultados, né? E nós estamos aqui. Em 2017 foi eleito o primeiro presidente, que foi o Crisanto Chavante, né? E ficou até o ano passado. E eu estou no segundo, eu sou a segunda presidente eleita também ano passado, em dezembro, na aldeia Barranco Vermelho, em Juara, que é a aldeia do Rick Baxa, né? E sou a primeira mulher dessa nova geração sendo eleita. Luque? Eu quero ainda voltar no início da nossa conversa, quando foi questionada a questão desse tratamento de povos indígenas e tudo mais. Nós temos um estado, que é um estado continental, é grande, Mato Grosso, né? Super. Só que na nossa época de escola, de primeiro e segundo graus, a gente aprendia na escola que era assim, é o dia do índio. O professor ia lá, fantasiava a gente, aquela coisa toda. Como é que foi, então, na década de 90, quando a senhora diz, para poder se transformar isso em uma conscientização, já que veio pela educação no Brasil, dizendo que já não somos mais índios, é povos indígenas. Como que foi essa virada de chave? Essa virada de chave traz, a gente tem um movimento, né? E o movimento ele é muito dinâmico, certo. Da mesma forma que a educação é muito dinâmica, né? E percebendo que o termo índio traz muitas dores também, né? E a gente conversou e entrou no consenso que nós queremos ser chamados de indígenas. Para a gente é respeitoso ser indígena, né? E ser índio traz esse processo histórico de muita dores. Muitos de nós fomos exterminados. Então, com isso, com essa virada, a gente entrou em um acordo e todos os povos indígenas passaram a adotar o termo indígena. E com o tempo, com o amadurecimento dessa força política e da própria sociedade, nós conseguimos eleger a nossa primeira deputada, né, na legislação anterior, que é a Joênia, e ela conseguiu, com um projeto de lei, mudar o próprio nome da FUNAI, que era Fundação Nacional do Índio. Certo. Hoje é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Que muda também. Que muda, e o Dia do Índio não é Dia do Índio, é Dia Nacional dos Povos Indígenas, porque nós estamos num processo dinâmico de educação, né? Assim, eu acredito na educação. Talvez as pessoas da minha geração ainda vão estar carregando preconceitos em relação aos povos indígenas, mas as crianças não, porque elas já vão ver pessoas indígenas no parlamento, né, pessoas indígenas em vários locais, e isso vai ser, de certa forma, naturalizado, da mesma forma que é com os povos negros. Por falar nisso, na Assembleia Legislativa nós tivemos aqui um momento especial, que foi uma audiência pública numa segunda-feira. No decorrer da semana nós tivemos um outro movimento, uma audiência pública, que no meu ver foi inédito, Cláudio, porque foi numa praça, né? Uma praça que tem um simbolismo muito grande aqui para nós cuiabanos, que foi no Monumento Ulisses Guimarães. Bom, vamos voltar na Assembleia. A gente fala de educação, políticas públicas, quando o deputado Lúdio Cabral convoca e traz o secretário de Educação. Então, a gente está falando de povos indígenas. No Araguaia, nós temos Bororo, Chavante, nós temos aqui para o norte também muito mais povos, né? Como é que foi esse momento para vocês?
foi um momento inédito, né? A FEPOINT, ela decidiu fazer o acampamento Terra Livre aqui em Cuiabá, porque Cuiabá é a capital, é onde acontecem as coisas e onde estão os poderes instituídos. E a nosso pedido, né, o Lúdio, ele convoca o secretário, que ele foi convocado, para que possa responder às demandas das lideranças que vieram da aldeia. E como eu disse para o secretário, quem veio são as nossas autoridades. As nossas autoridades vieram falar com as autoridades daqui, não indígena, colocar suas demandas, colocar seus anseios em relação à educação, porque a educação escolar indígena, ela é diferente, ela precisa ser diferente, porque não é porque nós somos melhores, não, porque a gente tem uma língua diferente, a gente tem uma cultura diferente e a educação, né, nós somos povos orais. Então, nós estamos agora começando a registrar, estamos agora começando a utilizar as tecnologias. Então, é importante que a educação atenda esses anseios para que a língua não se perca, para que aquele costume não se perca, né? Para que a gente possa manter, e o estado de Mato Grosso é rico nisso. Então, assim, a gente precisa de um material didático, né? A gente precisa específico, porque muitas vezes você, tipo inglês, muitas das nossas línguas, você escreve de um jeito, você fala de outro, né? Então, a gente precisa unir a educação tradicional, a regular que tem aqui na cidade, com a nossa educação. Há dias letivos que não vai ter aula, mas são educativos, porque vai ter rituais, vai ter dança, vai ter um momento que as nossas crianças, elas vão estar ali aprendendo com os mais velhos. Porque preciso ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Então, assim, é importante que elas estejam ali, porque eu aprendi assim, a minha mãe aprendeu assim, mas é importante que elas tenham também conhecimento não indígena, porque elas também têm o direito de ser médica, de ser advogada, e elas precisam desse conhecimento. Eliane, né? O Luque citou aqui essa audiência pública que teve a presença do secretário de Educação. Sim. E ela foi convocada em função de uma sugestão do governo, uma mensagem que tira, né, do Conselho de Educação do Estado de Mato Grosso o representante dos povos indígenas. E aí a gente está falando dessa especificidade, né, seja do ponto de vista dos rituais, do aprendizado, da língua, do material didático, do ritmo, né? Porque é um outro ritmo. Eu lembro de ter acompanhado uma audiência no Pará sobre a lógica de alteração de datas de dias letivos na Amazônia em função da cheia, por exemplo. Então, quer dizer, enquanto estava todo mundo tendo aula, a escola estava de férias, porque era um momento que era muita seca e você não chegava de barco naquela localidade. Então, há especificidades que só quem entende da política e para a educação indígena, que, aliás, começa no governo Dante, né? Com o projeto Tucum, o projeto Chané, quer dizer, então, não é... Se a gente olhar, são 30 anos, quase nada, né? E como é que ficou o resultado disso? Quer dizer, continua a discussão, houve um substitutivo, há uma esperança de que realmente volte os povos indígenas para o Conselho? Então, a audiência pública, ela teve dois momentos, né? Ela teve um momento de realmente trazer as demandas das bases em relação à própria educação, que você citou. Mas a gente não teve muita resposta em relação ao Conselho. Nós estamos em conversa com os parlamentares, né, de continuar, sim, no Conselho, essa nossa proposta que o Conselho Indígena Escolar continue no Conselho de Educação, para que as coisas possam ser discutidas de forma ampla e tenha um olhar da base. Mas a gente também tem algumas críticas a esse projeto de lei, porque a gente viu algumas falhas ali. Talvez um conselho, ele é um controle social, né? Então, assim, ele precisa ter participação da sociedade, não só da gente, mas das outras categorias, e a gente viu que está muito limitado. As coisas têm que ser limitadas, mas elas precisam atender à essência do conselho. Então, assim, nós queremos a gente viu alguns substitutivos que mantêm a gente ali,
mas olhando no todo, o próprio conselho ele perde muitas coisas, né? E nós estamos ansiosos. Eu acredito que o governador não vai voltar atrás, né? Porque senão ele já tinha retirado e ele tem a maioria aqui na casa, né? Mas assim, a gente se mantendo lá já é uma grande vitória, embora a gente lamenta pelas categorias que não estarão ali, porque a nossa luta também é coletiva e é com os demais. Os múltiplos olhares normalmente acrescentam. Sim. Né? São perspectivas distintas e a gente entende e defende isso também. Sim. Né? Agora, o Luca também citou a questão dessa audiência pública que foi feita lá na Praça Ulisses Guimarães, né? Na quinta-feira? Na quinta-feira, no dia 13 de abril. Tivemos a presença do Raoni, que é uma autoridade, né, extraordinária. Agora, é o primeiro ATL, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa lógica do ATL, né? Que é o acampamento Terra Livre. A gente viu alguns sites publicando, inclusive, que os indígenas estavam acampados para economizar hotel, né? Não. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o ATL, porque tem o ATL em Brasília também, que já é histórico, né? Inclusive, emendando sua pergunta, Cláudia, essa foi a primeira vez que nós tivemos aqui, né? Sim. Sediamos esse momento. Sim. Quando a FEPOINT propõe a ATL, que é o acampamento Terra Livre, é na lógica de Brasília, para que os nossos parentes venham e ficam acampados no lugar de visibilidade aqui na capital. E o lugar de visibilidade, na nossa opinião, é a Praça Ulisses Guimarães, até porque a gente sabe que o Ulisses Guimarães foi um grande defensor da democracia, né? E nós consideramos aquela praça, uma praça dos poderes aqui em Cuiabá. A gente está no centro de tudo ali. E com isso, eles vêm sim para ficar acampados e a própria FEPOINT, ela fornece uma estrutura de alimentação, de segurança, né? E assim, a proposta é de ter visibilidade para as questões indígenas. Porque as pessoas que vão circular ali, elas vão olhar o artesanato. Algumas vão trocar uma ideia com um parente, né? Então, as pessoas, a gente também oferece um intercâmbio com a própria sociedade, né? Lógico, a gente vai sofrer algumas ofensas, como a gente sofreu, mas é necessário que a sociedade mato-grossense se acostume conosco, porque a gente tem uma ideia que parece que nós estamos muito longe, distante, e a capital, embora não tenha uma aldeia próxima, ou não tenha uma aldeia no seu território, nós estamos todos os dias aqui. Nós estamos em busca de atendimento médico, de atendimento nas aldeias, nossas lideranças estão aqui. Por vezes, a gente está pintados, nós estamos com brincos, estamos com penas. E o olhar do cuiabano, o olhar, às vezes, é como se nós fôssemos estranhos em nossa terra, ou de alienígena. É triste isso, né? Então, assim, a ideia da FEPOINT a gente está num cenário a nível de Estado não favorável, porque nós temos um Estado muito conservador, né? Isso é histórico, mas é necessário a gente quebrar essa barreira. Então, a gente veio aqui, nós estivemos acampados por visibilidade, por mostrar para a sociedade que nós somos parte da sociedade, nós somos cidadãos, né? Viemos pedir respeito, mas também a gente veio falar para os poderes instituídos, olha, nós existimos, e nós só queremos que os nossos direitos sejam respeitados e implementados. Então, quando a gente vem para a Assembleia, que é a Casa do Povo, nós estamos dando um recado para os nossos parlamentares. Esta casa também é nossa. Eu voto, os meus parentes votam, então vocês também precisam pensar em políticas públicas para a gente. E políticas públicas construídas a partir da base. É isso. Olha, o papo tá ótimo, né? Mas a gente precisa fazer um intervalo, né? E a gente vai voltar rapidinho, contando um pouquinho mais dessa ação, a ação em Brasília, esse momento singular que a gente vive, né? Com um ministério dedicado à causa, né? Dos povos indígenas. Tem muita coisa para a gente explicar, para a gente entender melhor, né? Como que como que é o dia a dia, né? Essa resistência que cada vez mais está organizada e cada vez mais está instruída dentro do caminho para a resistência, para a advocacy, para a incidência, e a gente fica feliz com isso. Estamos aqui de portas abertas, fiquem conosco, é rapidinho, a gente vai e volta.